Começando a nossa primeira live, segunda-feira, dia 6, 5 horas da tarde. É uma live que eu imagino que seja histórica para quem tá acompanhando a gente agora, quem vai acompanhar a gente depois. É a primeira de muitas lives que ainda vão acontecer. É a primeira live do Bioéticas na prática, né? Eu tava aqui comendo uma castanha e a gente tá se reunindo, trabalhando. É isso, pega seu chá, seu café, sua pipoca e vem participar com a gente, fazer pergunta, falar sobre bioética efetivamente na prática. E eu acho que é interessante... Falar suas opiniões, né? Eu acho que é interessante a gente começar a pensar o porquê do Bioéticas na prática, né? Eu acho que a gente deve um pouquinho essa explicação para vocês. Como é a primeira live, a gente vai falar sobre a necessidade da bioética, né? De você conhecer bioética para atuar na área da saúde enquanto um profissional do direito. Mas é interessante também comentarmos sobre o que é o Bioéticas na prática, né? A gente não sabe se você que está assistindo a gente chegou pelo YouTube, se chegou aqui pelo Instagram, da onde você achou a gente. Mas nós temos um canal que a gente pode chamar de canal original, né, Lu? Isso. Que é o canal Bioéticas. Isso. É um canal que ele se propõe a conversar sobre saúde e direito, né? E é justamente para explorar a bioética como um todo, principalmente esse aspecto, né, mais acadêmico mesmo da bioética. Que é onde eu e a Luciana nos conhecemos. Nós nos conhecemos no mestrado. Sendo que daí que veio depois a necessidade de filtrar um pouco e falar sobre a prática do profissional de direito na área da bioética e da saúde como um todo, né, Lu? Isso, foi aí que a gente resolveu e sentiu uma necessidade de trazer para vocês numa linguagem mais acessível. E mais jurídica, né? O Bioéticas como um todo. E aí foi ali que nasceu. Só que a gente também começou a perceber que tinha uma necessidade de a gente mostrar como era a nossa atuação. E a gente não enxergava como aquele outro canal que a gente tem, que a gente recomenda muito que vocês vão lá seguir. Tem muito conteúdo lá já da gente no Bioéticas, né? Muito tema de TCC, de artigo, né, Lu? Isso. Mas a gente achou que a gente precisava de trazer, na verdade, esse contexto mais prático, de como que você atua nessa área, de como que você realmente vai trazer o que a gente tem naquele canal da bioética e do biodireito para a realidade, porque é assim que a gente trabalha. Esse é o nosso dia a dia. A gente começou a perceber que várias pessoas perguntavam isso pra gente, né? Como que vocês colocam na prática? Como que vocês atuam com isso? E assim nasceu o Bioéticas na Prática. Então é um grande prazer ter vocês aqui com a gente, terem vocês participando com a gente aqui no Instagram. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook e a gente também tem o YouTube, em que a gente traz mais vídeos, em que a gente traz mais conteúdo. E claro que a gente precisa muito do feedback de vocês. Sim. O que mais vocês querem saber, o que mais vocês querem falar. E aí a gente resolveu começar a estrear com exatamente se a bioética ela é fundamental para atuar na área da saúde, né? Justamente. Então, aqui é uma página, né? Tudo que envolve o Bioéticas na Prática que vocês virem é voltado para o profissional, principalmente profissional de direito, que busca então compreender como que ele vai atuar na prática nessa área, porque a gente vai estudando bioética e hoje a gente vai comentar um pouco sobre a bioética e vocês vão ver que parece um pouco uma coisa muito assim filosófica, que você teoriza, apesar da bioética se propor a ir para a prática como, né, assim, é uma característica da bioética. Só que fica parecendo um pouco distante do direito. Então, por isso que a gente quis filtrar e trazer, então, os nossos conhecimentos do escritório, né? Então, o que a gente pratica aqui, o que nós fazemos com os nossos clientes, da onde vem esse conhecimento todo e trazer mais mastigado para a prática do profissional do direito, né? Isso, hoje a gente pretende, então, falar um pouquinho com vocês sobre o que é a bioética, se ela é realmente fundamental para atuar na área da saúde, um pouquinho da diferença entre bioética e biodireito, só pra gente começar a compreender essa área e, por fim, né, como você se utilizar da bioética para atuar, como que isso vai realmente te ajudar a ser um profissional que vai compreender melhor esse âmbito como um todo da área da saúde, essa atuação, você como profissional do jurídico, né, entrar nesse universo da saúde que é muito amplo. Então vamos começar?
Vamos lá. Né? Nosso primeiro ponto, então, Lu, é primeiro debater essa pergunta, né? Se você precisa saber bioética para atuar na área da saúde. Qual que é a resposta, Luciana? O que você acha? Depende. Eu acho que, assim, a bioética, ela tem muito dentro de si para entregar ao profissional do direito. Eu, como vim, né, desse universo jurídico, sou deste universo jurídico, eu posso dizer que a bioética, ela me transformou como um todo. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado. Não necessariamente você tem que fazer um mestrado, você tem que ter uma pós-graduação, mas eu achei interessante como isso trouxe para mim uma oportunidade de efetivamente atuar dentro dessa área, dentro de um novo âmbito. Então eu consigo enxergar diferente a atuação jurídica a partir do fato de que eu fiz um mestrado em bioética. A questão de você conhecer a bioética não necessariamente vai demandar que você necessita de títulos acadêmicos. Acho que esse é um primeiro ponto importante da gente conversar. Mais do que nunca, o seu cliente, né, quem você busca, para quem você quer levar o seu conhecimento, ele não vai ficar necessariamente verificando da onde vem o seu título de graduação, da onde vem o seu título de pós-graduação. As pessoas, elas focam muito mais no resultado, né? Bom, o Léo Neves está perguntando onde a gente fez o mestrado. Então, e aí era uma outra coisa que eu ia comentar. Existem poucos cursos na área de bioética, né? A verdade é essa. Valeu, Felipe. E aí, a gente tem uma grande sorte, na verdade, de nós moramos em Brasília, e aqui em Brasília tem a Cátedra Unesco de Bioética, a única cátedra Unesco do Brasil, suspeito que da América Latina também, né, Lu? E é uma escola da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, da UNB, que foi para onde nós fomos, que foi onde nós nos conhecemos, né? A gente sempre comenta isso, então se você tá vendo a gente não sabe, né, um pouco da nossa história, a gente se conheceu no mestrado. Inclusive, recomendo que você vá lá no canal do YouTube, no Bioéticas na Prática, porque tem um pouco da minha história e da história da Thaís, como que a gente conheceu, da onde a gente descobriu a bioética, por que que a gente foi fazer o mestrado, como a gente estava perdida e a gente se encontrou. Então não deixa de ir lá no YouTube. Isso. Bom, e aí existem poucos cursos de pós-graduação, poucos cursos de bioética mesmo, e eu acho que você não deve se preocupar com uma titulação acadêmica, né? Assim, eu preciso ter tal título, eu preciso, né, saber. Eu vejo muito mais importante você se preocupar com o que você leva de resultado prático para o seu cliente, né? E você saber bioética é um diferencial para você, né? É como nós enxergamos isso. Por que que a gente percebe isso? Você pode atuar na área da saúde vários anos, você pode ter sucesso na área da saúde e não necessariamente conhecer muito sobre a bioética. Nós temos colegas, inclusive, que tem esse perfil. Sim. Só que quando você apresenta o conhecimento na bioética, você já vai estar passando uma mensagem que você fala a mesma linguagem do paciente, você entende mais das dores do paciente de uma forma mais qualificada, se é o seu intuito trabalhar com paciente. Se é do seu intuito trabalhar com profissionais da área da saúde, mais ainda, né? Se é do seu intuito trabalhar com planos de saúde, operadoras, seguros, também. Então, eu costumo classificar a bioética como se fosse um catalisador. É como se você pegasse um tradutor então a bioética, ela tem esse papel, ela faz uma tradução entre o direito e a saúde. Tanto é que no Conselho Federal de Medicina, você pode falar que o comitê, a comissão que mais se aproxima do direito é a Comissão de Bioética do Conselho Federal de Medicina. Então vejam como é de fato um catalisador. Sim. O Léo tá aqui comentando, ele só conhece o doutorado de bioética na Universidade do Porto. Sim. Essa ficou bem famosa, principalmente por causa do Conselho Federal de Medicina, que eles se uniram à Universidade do Porto e que eles fazem esse doutorado. Mas existem sim universidades no Brasil como um todo que tem programas de pós-graduação em bioética. A gente recomenda Brasília porque foi a nossa casa, né? E também porque aqui é uma cátedra Unesco. O fato de não ser uma cátedra Unesco em outras universidades também não desmerece os programas de pós-graduação. Claro. É válido sempre pesquisar, ir atrás, e tem diversas outras oportunidades.
E não necessariamente você precisa fazer um mestrado ou um doutorado nessa área. Às vezes, um curso, ou então até acompanhar o próprio congresso de bioética que tem a cada 2 anos, é muito interessante. O Congresso Brasileiro. É o Congresso Brasileiro de Bioética, que é promovido pela Sociedade Brasileira de Bioética. Então, é interessante você perceber como existe uma grandeza já da bioética como um todo, e é importante a gente ver isso e também começar a comentar um pouquinho sobre a bioética em si. A bioética em si, ela é muito jovem. Ela é dos anos 70, né? Como uma estrutura acadêmica, né? Porque a bioética, ela vem de muito antes, mas academicamente ela nasceu nos anos 70 dos anos 1900. Então, 1970 que foi realmente ter a bioética como uma matéria fundamentada e o que aquilo ali significava. E a bioética, como a gente a tem hoje, ela é mais dos anos de 2005, então ela é desse século atual. Então, a importância que a gente vê da bioética em si é exatamente essa própria modernidade dela, né? A bioética, ela vem com esse âmbito de ser uma ciência que consegue agregar diversos saberes para então conseguir se tornar uma ética prática. Ela se diz uma ética prática, ou seja, ela vai solucionar problemas éticos na realidade que a gente vive. E é interessante esse lado Mas sou acadêmico de medicina hoje. Que legal! O meu irmão também tá fazendo como segunda graduação, Léo. O Léo tá aqui comentando pra quem tá vendo depois, né? Que ele é advogado, mas acadêmico de medicina. E costuma dizer que a bioética está para a medicina, assim como o direito médico está para o direito. É uma boa comparação. Mas a gente, em um outro momento, a gente vai fazer uma live sobre direito da saúde, direito médico, bioética e biodireito. Porque existem diferenças que são bem interessantes, né? Que eu acho que é válido, principalmente para quem tem essa pegada, quem tem o interesse de ir pelo conhecimento mais acadêmico. Sim. Né? Então eu acho que se a pessoa tem de fato interesse, aí é importante conhecer um pouco as diferenças, porque existem diferenças, principalmente diferenças práticas, né? Que é da atuação do advogado na área da saúde. Quando eu falo da área da saúde de forma ampla, né? Então a gente vai trazer isso numa outra live. Agora, só pegando o que a Luciana comentou sobre a bioética, né, de ser uma ciência muito jovem, de fato, o que a gente vive hoje, né, é um resultado, na verdade, são consequências da evolução. A gente pode falar que, apesar de ser datada da década de 70, a bioética, ela teve mudanças muito rápidas, né? Então, e a grande diferença que a gente percebe das demais, vamos colocar assim, filosofias da vida, né, a gente pode chamar assim, é que justamente ela não vai ficar teorizando. Então ela vai buscar aspectos que possam levar a soluções para os seus conflitos. E os conflitos são gigantescos, né? Não é que... É que assim, a gente adora falar isso, né? Que não vai ficar só na teorização, mas ela teoriza. Só que ela teoriza de uma forma a trazer uma solução prática. E embasar, né? Eu acho que o objetivo da bioética é fazer essa fundamentação teórica para a sua solução prática, né? E aí a gente percebe a grande aproximação dela com o biodireito, porque o biodireito, ele vem justamente com essa proposição de ferramentas práticas, né? Porque esses conflitos muitas vezes chegam na judicialização, né? A gente percebe esse aspecto. Inclusive tem um vídeo no canal Bioéticas na Prática que fala só sobre a judicialização da saúde, e a gente também vai trazer esse tema aqui para lives. Então quem quiser trazer seus comentários, também a gente vai avisar para você trazer aqui. Então a gente vê justamente esse encontro, né? Bom, minha conexão está ruim. Eu acho que a gente vai buscar, né, Lu? A gente vai buscar tentar disponibilizar esse conteúdo o máximo que a gente conseguir pra vocês, tanto no YouTube como aqui também. No Face. Deixar salvo aqui no Instagram. E a gente quer também trazer cada vez mais pra vocês outras oportunidades de falar com a gente. Então a gente vai, quarta-feira agora, fazer uma outra live também. No Facebook, pra gente conseguir trazer todo mundo. Então, a gente pede que vocês continuem nos acompanhando, mas voltando para o tema atual... que a gente não acabou. Voltando para o tema atual, a bioética, eu lembro que quando eu conheci a bioética, eu lembro que uma das palavras que mais me trouxe perto dela é o fato de que ela falava em tolerância.
E é muito interessante falar isso atualmente, porque já faz mais de 10 anos que eu atuo com bioética e eu acho que tolerância é uma das palavras mais importantes do mundo que a gente está vivendo agora. Sim, né? Sem dúvida. Um mundo que em 2020 já começou com tanto atrito, a tolerância ela é fundamental para a gente continuar a trabalhar, para a gente continuar a exercer todas as áreas de atuação como um todo. E eu lembro que naquela época a tolerância me trouxe mais perto para a bioética, porque essa é uma fala, inclusive, do professor Vonei Garrafa, quando ele vai falar sobre a corrente dele, né, específica sobre bioética. Intervenção. Que é a bioética de intervenção. E a bioética, ela tem essa intenção de trazer todos esses saberes, de unir, então, a filosofia, da gente conseguir saber um pouquinho mais sobre ciências biológicas. Então, é isso que a Thaís falou, quando você entra dentro da bioética, você começa a entender melhor o palavreado das pessoas que vivem e atuam no mundo da saúde, e isso é importante, inclusive, para você não se perder. E assim, né? E até mesmo para passar mais credibilidade e confiança, né? Nós que somos profissionais da área jurídica, a gente sabe o quanto a confiança ela é necessária, né? Assim como na área da saúde. Então, o direito e a saúde têm muitas similaridades. E a gente percebe a bioética justamente como esse tradutor, né? Esse imã, esse catalisador que vai ajudar essas áreas a conversarem. Então, por isso que a gente defende o conhecimento em bioética. Não necessariamente você precisa ser pós-doutorado na área, né? Pós-doutor, mas é interessante que você conheça para que você saiba também do que você está falando, né? Como existem muito poucos profissionais capacitados nessa área, é muito comum que quem começa a atuar rapidamente é chamado para dar entrevista, para dar alguma palestra, até por conta da abrangência, né, Lu? Tanto da saúde como da bioética. Então, é importante você ter esse conhecimento para também não sair trocando as bolas, né? Dar alguma informação que não seja 100% correta, né? Então, a gente defende sim esse conhecimento. Só que você não precisa saber tudo de bioética para atuar na área da saúde como um profissional do direito. A gente, nos nossos cursos, nas nossas aulas, a gente sempre, em geral, né? Não todos, mas a gente costuma colocar alguma introduçãozinha, alguma relação com a bioética para justamente fazer o quê? Dar essa fundamentação, né? Para quando a pessoa, para quando ela for questionada, ela saiba explicar qual é a relação, por exemplo, de um documento em que ela está confeccionando, está dando uma consultoria jurídica em relação a um documento para aquela área específica da saúde. E não falar só juridiquês, né? Porque nem o paciente, vamos supor, você atua para paciente, o paciente não vai entender muito bem o que você está falando, ele geralmente ele está numa situação de muita vulnerabilidade. O profissional da saúde, se você atua para profissional de saúde e ele está no meio de um processo de judicialização ou está se precavendo, ele não vai entender bulhufas do que você está dizendo. Se você apelar para o jurídico também, a operadora, os fornecedores, né? E vai além, né? Eles não querem saber. Eles não querem, exato. Esse é o seu papel. Você tem que ter esse conhecimento e você tem que traduzir esse conhecimento para eles. Por que é importante ele ter um contrato? Porque ele não quer ter o contrato, ele quer só atuar. E ele tá certo, porque essa é a forma como ele também foi ensinado dentro do universo dele a atuar. O papel do médico, o papel do enfermeiro, o papel do fisioterapeuta é ser um médico, é ser um enfermeiro, é ser um fisioterapeuta. E o seu papel é mostrar para ele que o termo de consentimento livre e esclarecido vai aproximar ele do paciente dele e vai facilitar o trabalho dele. Isso. É mostrar para ele que o contrato é importante para fundamentar a relação dele e que vai permitir a ele traduzir para o paciente até onde vai o trabalho dele e até onde não vai o trabalho dele. Então, essa é a importância fundamental de você compreender a bioética. Olha a volta que a gente deu e que realmente é uma realidade. A bioética, então, eu acho que é importante a gente até começar a falar um pouquinho o que é a bioética, né? Para quem veio aqui. O Felipe tá comentando.
Tem o site da Bioética UNB, devem divulgar para aluno especial. Perfeito. Alguns grupos de pesquisa na UNB que vale participar para conhecer do assunto. Muito bom. Não, com certeza. O Felipe que tá comentando sobre o programa, o PPG de Bioética, que é o nosso programa, que é da onde a gente saiu, da UNB, da Universidade de Brasília. E de fato, né, se você tem interesse, se você é daqui de Brasília e tem interesse, porque o curso é presencial, tá? Então, se você tem interesse em acompanhar e conhecer esse curso, você pode entrar no site. Eu acho que depois a gente pode até divulgar, né, Lu? No Stories até, para você ter contato e pedir, né, a seleção para aluno especial. Quem é de Brasília, eu acho que é interessante a gente comentar que vai ter curso de introdução à bioética nos dias 28 e 29 de janeiro, agora, na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia da UABDF. E na semana seguinte, nos dias 4 e 5 de fevereiro, vai ter o curso de introdução ao biodireito, que a gente vai colocar aqui pra vocês. O curso de introdução ao biodireito, eu e a Luciana vamos dar, e o curso de introdução à bioética, a doutora Izzy e a doutora Neuma, que vão dar. Nós somos da Comissão de Bioética e Biodireito da UABDF, nossa atuação, né, principal, a sede do escritório é aqui em Brasília. E eu sou a presidente da comissão, então são eventos, né, são cursos que a gente tem total interesse em divulgar e passar esse conhecimento também. E aí a gente depois vai colocar aqui nas informações para vocês, nas plataformas para vocês saberem. Mas voltando ao nosso tema, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é a bioética, né? Então ela é essa ciência que nasceu lá nos anos 70 com um filósofo chamado Van Rensselaer Potter, que ele trouxe 4 grandes bioproblemas, né? Ele falava... O que acontece? Ele escreveu um livro que falava que a bioética seria a ponte para o futuro. E aí nessa obra ele destacou... Ai, que legal, ó! A Maria... Muito legal, Maria, que eu tava conversando com ela agora, né, no Facebook, veio pra cá. Muito bom, Maria, muito legal ter você aqui. Então, nesse livro, o Potter, ele classifica a bioética como uma ciência que serviria de ponte, então, para debater esses problemas do futuro, que são a degradação ambiental, a fome, o crescimento demográfico e a saúde. Que não, assim, por acaso, não é tudo que a gente tá vivendo atual, né? E isso foi em 1971 que foi lançado esse livro. E é interessante a gente perceber como é um assunto profundamente atual. Sim. E realmente traz toda essa modernidade que a gente vive. E são problemas que são debatidos atualmente e que são a bioética como um todo. E por que a gente gosta de falar do Potter? Porque depois, em 79, teve um livro que ficou muito conhecido, que é Os Princípios da Ética Biomédica, que foi lançado pelo Beauchamp e Childress, e eles trouxeram a primeira corrente da bioética, o principialismo. E o principialismo, ele reduziu um pouco o que era a bioética, que depois foi ser ampliada nos anos 90 e foi sendo ampliada até 2005, e que trouxe novamente exatamente o que o Potter tinha falado lá em 71, né? E é dessa forma que a gente enxerga a bioética. Essa abrangência, né? É interessante a gente comentar que a intenção desses dois autores de 1979, o Beauchamp e o Childress, não era reduzir a bioética. Não. A questão é que esses autores, eles vêm de um contexto americano em que a bioética ela é muito focada nos conflitos clínicos, né? Ou seja, do dia a dia da ética biomédica. Da ética biomédica mesmo. Agora, quando você pega a bioética da forma como ela se propõe, como o Potter já havia enxergado essa ciência e expande para o resto do mundo, você começa a perceber que de fato a bioética ela está em outros conflitos que não estão apenas ali no âmbito da ética biomédica. Você vai e aí vem muito para nossa realidade brasileira, né? Então o Brasil em 1988 reconheceu a saúde enquanto um direito e vem com a gente tem um leque de políticas públicas e necessidades, né? Desde sanitarismo, a gente tem uma taxa muito alta no Brasil de população que não tem acesso a sanitarismo, a saneamento básico, e tudo isso vai desembocar na bioética. Então, por isso que é interessante a gente perceber esse caminhar,
né, desses dois marcos de 71 e 79, e aí depois todos os posicionamentos críticos que levaram à expansão temática da bioética até 2005, né, que 19 de outubro de 2005 foi proclamada a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que aí ela vem justamente como uma validação dessa expansão da ciência da bioética. Então veja como é interessante, e isso aqui a gente está pincelando de forma muito básica, né, esse conhecimento aqui, mas é interessante você conhecer para você levar esse conhecimento de tudo que a gente está comentando aqui para o seu público, né, para sua atuação como um todo, né? Quando a gente fala isso, e é importante você ter esse conhecimento histórico, por quê? Porque você começa a perceber que cada momento da bioética tem muito a ver com o contexto histórico em que ela viveu. E quando foi em 2005 que teve a declaração e que trouxe 15 princípios, a gente começa a perceber a atuação desses 15 princípios, inclusive quando você vai fazer uma peça jurídica. Exatamente. Né? É uma fundamentação incrível. A área da saúde, apesar do Brasil ser muito prolixo em leis, a área da saúde ela é muito pobre em leis. Carente. Ela é muito carente. Por exemplo, não tem ainda uma lei de direito dos pacientes. Então, aonde você vai se apoiar para você fazer uma peça de violação do direito de um paciente? As declarações internacionais, ela tem esse papel também de fundamentar as suas peças, e é importante você enxergar isso. Porque é uma normativa, né? A gente tem que lembrar que é uma normativa que o Brasil aderiu, importantíssima. Ainda tem isso. Então, é uma norma supralegal e é uma norma que ela vem acima, ela só está abaixo da Constituição, né? Para quem aqui é do direito, ela está abaixo da Constituição, mas está acima de todas as normas infralegais. O Brasil assinou essa norma e a declaração, ela traz então, por exemplo, questões fundamentais de você não estigmatizar as pessoas. Então, quando a gente vai falar de uma política pública de tratamento da AIDS, a declaração, a DUB, ela tá ali para ela conseguir fundamentar, por exemplo, esse tipo de política pública. Vejam que mecanismo poderoso, né? Numa área que tem pouca regulamentação normativa, como a área da saúde, você tem um documento internacional que pode servir de para fundamentar, embasar uma teoria, né, uma tese jurídica que você vai buscar, seja um tratamento, seja uma responsabilização, enfim, né, você pode se utilizar desse documento. E daí a importância de você saber bioética para atuar no biodireito. Eu acho que a gente pode comentar, Lu, a diferença entre bioética e biodireito, né, que é bem interessante. São áreas que fazem uma amálgama, assim, se relacionam de forma muito próxima. E é importante saber essa diferença também para você não se confundir. É muito fácil se confundir, né? Porque quando você vai para a atuação do profissional do direito na área da saúde, houve vamos colocar assim, uma pavimentação na década de 90, mas a grande expansão veio nos anos 2000. Né? E agora então, de 2012 para cá, você percebe todas as mudanças, as interpretações, questões até assim, já há um cruzamento muito forte em normas fiscalizatórias da Anvisa, por exemplo, para questões de plano de saúde, de operadora, ANS. Então, você precisa conhecer isso, né? E aí, o que a gente tem de bioética e o que a gente tem de biodireito? Como que a gente pode diferenciar essas áreas? Eu acho que a primeira parte para a gente conseguir identificar a diferenciação é entender que o biodireito, ele é uma ciência que está nascendo, né? Ele está sendo desenvolvida agora, nos anos 20 mesmo, dos anos 2000. Então, 2020 que a gente está começando a ter uma cristalização maior do que é o biodireito, de como atuar no biodireito, de como o biodireito ele tem ferramentas que são fundamentais para a nossa realidade atual. Enquanto que a bioética é uma ciência acadêmica que ela veio então ser uma ética prática. O biodireito ele tem ferramentas próprias que são também trazidas da própria bioética para ser uma atuação própria em si. E é uma diferença, não é você trazer a bioética e entregar ferramentas para a bioética, porque a bioética ela é uma ética prática. Ela tem a intenção de absorver um problema e trazer soluções. E o biodireito ele vai entregar essas ferramentas para você conseguir desenvolver esses problemas e realmente trazer soluções práticas para o dia a dia. A partir do conhecimento jurídico. Isso. Né? E assim, o biodireito,
já há algum tempo se fala em biodireito, né? Acho que dos anos 2000 para cá, você pode falar que já se comenta, tem publicações, muitas pessoas se identificam com o biodireito. Só que diferente da bioética, você tem poucos marcos históricos ainda do biodireito. Não existe ainda uma catalogação, né? Algo assim muito bem catalogado da ciência do biodireito. Então, é uma ciência com poucos profissionais capacitados, com poucas pessoas que compreendem as complexidades e é uma área que ainda luta para ser reconhecida como um ramo do direito e como esse apoio da bioética. Então vejam como a gente está num momento mesmo de construção do biodireito, né? Então a gente pode comentar que essa década que se inicia agora é uma década importantíssima para essa ciência, porque se ao longo da década após 2010, né, pouco depois de 2005, depois dessa pavimentação, principalmente por conta da judicialização da saúde, que se expandiu muito nos últimos anos, agora a gente percebe como se fosse um momento reflexivo do que aconteceu, o que se aprende em relação a isso e o que vai ser tirado disso para virar então uma ciência, algo mais acadêmico e catalogado para o biodireito, né? Então, inclusive é interessante a gente ressaltar que algumas pessoas não reconhecem o biodireito ainda. Sim, que na verdade elas são contra isso, são contra o biodireito, mas o biodireito é assim. É importante vocês entenderem, por exemplo, que um dos princípios do biodireito é a cooperação, que é diferente, por exemplo, a bioética, ela não traz consigo a cooperação como um princípio em si. Por quê? Porque o biodireito, ele vem tentar solucionar problemas que são dentro do ramo do direito, que são problemas do direito civil, que são problemas do direito do trabalho, que são problemas que são do direito penal. E o princípio da cooperação, ele vem como um princípio, um supra-princípio, que vem tentar solucionar sem necessariamente você entrar com processo, sem necessariamente você entrar com contencioso para você conseguir encontrar uma solução que é o melhor para todas as partes. Que fazem parte, né, efetivamente. Isso. Então, o médico, a instituição, os atores, né? Como e principalmente sem, como é que a gente fala? Sem se apropriar dos outros saberes. Então, o que é interessante do biodireito é que ele vem como se fosse essa parcelinha da saúde, da bioética, pega a parcela do direito e ele junta isso para entregar então essas ferramentas, esses mecanismos para resolução de conflitos. Ou seja, ele também busca atuar na prática, assim, prática na veia mesmo, né? E a gente defende muito isso. Só que o biodireito, ele não vai negar a judicialização. Eu acho que a gente pode comentar só sobre biodireito num outro momento, porque tem muita coisa e a gente está finalizando um e-book só sobre biodireito, justamente a partir da prática diária, né? Da lida diária do biodireito. E a diferença do biodireito ao direito médico. Que se fala muito em direito médico, mas há uma diferença fundamental entre essas duas áreas. Um não nega a existência do outro, mas o biodireito, ele é muito distinto do direito médico em si, né? Você conseguir entender todas essas ferramentas que a bioética tem, que o biodireito tem, e trazer isso para sua prática diária, entrega para você, enquanto profissional, uma possibilidade de diferenciação do mercado, porque você consegue trazer contratos muito mais bem construídos, você consegue termos muito mais amplos para os seus pacientes. Definição de fluxos, né? Enfim, você realmente enriquece a sua atuação de uma forma um diferencial muito grande daquilo que a gente está acostumado a ver na faculdade, que é o papel tradicional do advogado, né? Isso. Mas eu acho que é isso que a gente veio trazer para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado, né, Lu? Acho que a gente quarta-feira a gente vai trazer também uma live lá no Facebook dessa vez. Então, se você não tá no nosso Facebook, vai lá, tem uma página que é Bioéticas na Prática. A gente vai trazer quarta-feira às 4 horas, então 4, né? Quarta-feira às 16 horas. Sobre judicialização. A gente vai conversar sobre judicialização. É um tema bombástico, é um tema que a gente tem uma visão muito particular.
Não deixa de ir lá no nosso YouTube, Bioéticas na Prática também, já tem bastante conteúdo para vocês lá. Não deixa de falar para os seus amigos sobre essa nova área, uma nova área de atuação. É algo que está realmente começando nesse novo momento como uma nova oportunidade para vários profissionais da saúde, viu? Então, profissionais do direito. Profissional do direito que quer atuar e também para quem é da saúde que queira aprimorar os seus conhecimentos, né? Sim, que queira utilizar para si, né? Claro, esses conhecimentos. Claro. Que é fundamental. Então lembra, aqui no Instagram e toda segunda-feira e às quartas-feiras a gente vai falar lá no Facebook, uma live por lá, viu? É isso, gente. Muito Mais obrigada. alguma dúvida, alguma coisa? Se alguém quer comentar alguma coisa, porque legal, o pessoal muito participativo, né, Lu? Achei muito bom. Mas olha, de qualquer forma, você pode mandar por direct pra gente seus comentários, né? E a gente tá sempre conectada e o intuito mesmo é fazer crescer. Porque na nossa prática, a gente encontra muito com colegas que querem trabalhar na área, mas que às vezes a gente tem que dar um apoio, até pegar processo para continuar, porque tem alguns percalços, né? É normal. E aí a gente tem essa bagagem e queremos, então, melhorar a saúde do país, né? Melhorar os serviços de saúde e a atuação também das pessoas, né? Dos profissionais como um todo. Dos profissionais como um todo. Muito obrigada. Obrigada, viu, pessoal, por virem aqui, por verem. Quem tá vendo agora ao vivo e quem tá vendo depois. Tchau, tchau. A gente vê vocês quarta-feira, dia 8 de janeiro, no Facebook. Às 4 horas. Tchau, tchau.